amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Nós, Ailton, continuamos no capítulo 8 de São João. Do capítulo 8 de São João. E exatamente onde tínhamos parado. Eu tinha dito na semana passada que este capítulo é um capítulo altamente polêmico de Jesus com os judeus. E ele vinha na sequência da festa das tendas, né? É. Muito bem, então nós vamos hoje a partir do versículo 19. Diziam-lhe então: onde está teu pai? Jesus respondeu: não conheceis nem a mim, nem a meu pai. Se me conhecesseis, conheceríeis também meu pai. Essas palavras ele as proferiu no tesouro, ensinando no templo. Bem, naturalmente, quem lê este texto percebe que ele foi profundamente reelaborado pelo evangelista depois da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então, sim, a partir de certos elementos tradicionais e primitivos, a partir de um comportamento original de Jesus, este discurso foi composto pelo evangelista. Assim penso eu. Ele é de composição pós-pascal, isto é, depois de tudo acontecido e retrotraído ou retroagido para a boca de Jesus. Mas não acredito que o evangelista se tenha, digamos, orientado de maneira arbitrária. Ele deve ter se baseado em fragmentos, em elementos tradicionais muito antigos e muito primitivos. Jesus não falou diretamente a respeito de sua divindade, como vai aparecer aqui. É claro que isto aqui é uma conclusão a partir de premissas colocadas por Jesus. Jesus falou do Pai, sim. Jesus falou do Pai, mas nunca disse ser filho. Bem, eu acredito que sim, disse ser filho. Disse, Abá chamava de pai. Se ele chamava Deus de pai, é porque chamou. Se tinha na conta de filho. Agora, se tinha em conta, esse é o termo. Não. O problema é saber se ele se julgava unigênito. Aí é outra coisa. Como no nosso credo, nós vemos unigênito Filho de Deus. Aí é um só. Aí é um só. Filho de Deus se pode entender de muitas maneiras, mas unigênito Filho de Deus não. Ou unigênito não. Em termos de unigênito, Jesus nunca deve ter se apresentado na própria vida. Tá certo. Claro. O unigênito veio de... Aí vem no desenvolvimento posterior do dogma trinitário. Tá certo. Filho de Deus, então, ele se dizia... podemos entender que filho de Deus, como todos os outros filhos de Deus. Ou talvez um pouco mais até, porque quando chamava Deus de Abá, usava uma apelação conhecida dos judeus, claro, mas pouquíssimo usada, porque indicava uma familiaridade, digamos, quase que excessiva com Deus. E isto não só usou, mas ensinou os seus discípulos a usarem também, a seguirem o seu exemplo. Agora, em termos de unigênito Filho de Deus, isso ele nunca se apresentou. No nível dos fatos, no nível da história. Isto já é conclusão. Este texto aqui foi escrito no final do século. E, portanto, você, eu e o telespectador, quando lemos este capítulo, devemos ter um olho nos anos 20 e outro olho nos anos 90 da nossa era.
Ou, diria até mais, meio olho nos anos 20. Um olho e meio nos anos 90. Dá para entender? E ninguém o prendeu porque sua hora ainda não havia chegado. Bom, para este evangelista, Jesus não morre em qualquer momento. Jesus vai morrer no momento em que Deus quiser. É o momento mais dramático da história da humanidade. Toda a humanidade, teologicamente, dependendo de um único ponto, de um átomo, Jesus. Sua morte e sua ressurreição. Toda a humanidade, toda a história. Como se a pirâmide toda se apoiasse num único ponto. Está vendo? Interessante. Jesus disse-lhes ainda: eu vou e vós me procurareis, e morrereis em vosso pecado. Ele havia dito há pouco, era a luz do mundo. Mas, se os judeus teimam em não aceitá-lo, em não aceitar a luz se vai. A luz não estará sempre à mercê deles. E aí eles não terão mais a chance de reencontrá-la. A mesma coisa sucede conosco também. Mutatis mutandis, ou de maneira análoga. Podemos dizer não? Podemos. Quantas vezes, quantas quisermos. Mas a luz pode se ausentar de nós. E aí? E então? Tá bem. Diziam então, melhor, para onde eu vou, vós não podeis vir. Diziam então os judeus, por acaso irá ele matar-se? Pois diz, para onde eu vou, vós não podeis vir? Mais uma vez a técnica da incompreensão. Ele, porém, lhes dizia, vós sois daqui de baixo, e eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. E este é o dualismo bem presente no Evangelho de João e neste capítulo aqui. A luz e as trevas, o bem e o mal, a verdade e a mentira, o alto e o baixo. O espírito e a carne. Disse-vos que morrereis em vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Aí está a reflexão profunda do evangelista no final do século I da nossa era. Se não crerdes que eu sou, Jesus atribuindo-se o título divino, mas na reflexão do evangelista, morrereis nos vossos pecados. Se não crerdes que eu sou. Claro, Jesus nunca terá se expressado assim, tão claramente, explicitamente, nos anos 20. E por isso eu digo, meio olho lá, um olho e meio aqui, nos anos 90. Porém, o evangelista também não procedeu de maneira arbitrária. O evangelista simplesmente tirou conclusões da originalidade do modo de ser e de se apresentar e de falar e de agir de Jesus. Isto é, Jesus agiu de uma maneira tão original, tão única, que mais tarde, após a morte e a ressurreição, esta originalidade, esta unicidade foi compreendida em termos de divindade. Certo? Certo. Então, leia mais uma vez o versículo. Se não creres. Disse-vos que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Diziam-lhe então, quem és tu? Você percebe? Jesus fala, se não crerdes que eu sou. Mas os judeus não suportam esta expressão sem um predicativo. Aí a pergunta, quem és tu? Mas como explicar a divindade? Como explicar a divindade para alguém? Eu sou, é Deus.
Mas os judeus não podem admitir que aquele Galileu use eu sou, de maneira absoluta. Então, quem és tu? Como que a exigir um predicativo, e não o absoluto eu sou. Jesus lhes disse: o que vos digo desde o começo, tenho muito que falar e julgar sobre vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e digo ao mundo tudo o que dele ouvi. Eles não compreenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes então Jesus: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Segunda vez que vem, eu sou sem predicativo. Nome de Deus revelado a Moisés na sarça ardente do Êxodo, no livro do Êxodo. E neste texto aí, se não crerdes, quando eu for levantado da terra, então sabereis que eu sou. 3 vezes João fala quando eu for levantado, o que mais ou menos bate com as 3 vezes das predições da paixão de Jesus nos evangelhos sinóticos. Talvez Jesus se tivesse expresso de uma maneira mais ampla e mais genérica a respeito de seu fim trágico. Certo? Nós temos que fazer nosso intervalo e voltamos já. Mais uma vez, que esses capítulos são capítulos muito polêmicos. E a liturgia usa estes textos aqui no tempo da Quaresma, no final da Quaresma, no tempo já da Paixão, preparando os fiéis à celebração da Paixão. É nessa época que esses textos aí são proclamados na liturgia do dia. Continue então. E que nada faço por mim mesmo. Bom, é melhor vamos voltar aqui. Ó. Por quê? Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Elevado significa o quê? Que o evangelista compreende a glorificação de Jesus como uma elevação. Agora, uma elevação progressiva, do chão à cruz. E essa será uma elevação cruel, sangrenta, dolorosa. Mas depois, da cruz à ressurreição. E da ressurreição à ascensão. Em 3 níveis se dará este levantamento, esta exaltação. Certo? Certo. E que nada faço por mim mesmo. Portanto, Jesus diz que quando isto, é o evangelista que está refletindo no final do século e colocando na boca de Jesus, quando isto acontecer, então todos os que têm boa vontade, todos os que foram atraídos por Deus, todos os que são desejosos de Deus, saberão que Jesus é, que Ele é. Ou seja, a divindade plenamente manifestada no mistério pascal. Interessante isso, hein? Muito. Porque fora do cristianismo, a divindade não se manifesta no seu contrário. Esta é uma frase de Lutero. Deus se manifesta no seu contrário. O onipotente se manifesta na fraqueza, o transcendente se manifesta no limitado, no passivo, o grandioso se manifesta no humilde, no simples. Deus se manifesta, diz Lutero, sub contraria specie, no seu contrário. Mas isto aqui é próprio do cristianismo. Nenhuma outra religião se pronuncia desta maneira. Em nenhuma outra religião a divindade entrou de tal modo no mundo dos homens que se tornou um átomo apenas. E de tal modo a divindade se colocou nas mãos dos homens que os homens puderam até matá-la. Ouvindo e percebendo isso que o senhor está falando, realmente é uma questão muito interessante, porque esse manifestar-se no contrário
e naquilo que é fraco, ninguém quer. Nem o próprio homem quer ser alguma coisa um pouco menos do que ele é. Entende? Será que eu consegui me expressar? Se, não sei, é isso. Ser um pouquinho menos. Né? Se dissesse para o senhor aqui agora, pode ser um pouco menos do que o senhor é? É difícil como humano aceitar isso. Deus se transformou nisso. Tá, e para ser cristão precisa ser isso, entender isso e aceitar isso. E para ser cristão precisa crer nisso. Que é mandar para os ares toda a nossa lógica, viu? E até o bom senso. O bom senso puramente humano, sabe? Porque imaginar que Deus se tenha transformado num pontinho a ser colocado na sua mão, inerte, você pode fazer dele o que quiser, até desprezá-lo e matá-lo, injuriá-lo. E ele aceitar. Este é Deus. E ele aceitar. Isto é cristianismo. É preciso dar este salto contra, repito, todo o bom senso da lógica humana para se dizer cristão. E agora imagina isso no dia a dia nosso, na nossa vida, na nossa prática. Como isso é difícil. Agora, ele vai manifestar plenamente quem ele é na glória pascal, que envolve a morte e a ressurreição. E é a partir da morte e da ressurreição que nós conhecemos quem é Deus. Até hoje, você, eu, todos os telespectadores que nos estão vendo e ouvindo neste momento, conheceram Jesus por causa de sua morte e sua ressurreição. Neste mesmo evangelho, o grão de trigo caiu na terra, morreu e produziu muito fruto. Está vendo? Sim. Continua. Muito bom. Ficou boa essa explicação, viu, padre? Ficou bem legal. Mas falo como me ensinou o Pai. E quem me enviou está comigo. Não me deixou sozinho, porque faço sempre o que lhe agrada. Tendo ele assim falado, muitos creram nele. Disse então Jesus aos judeus que nele haviam crido. Atenção. Disse então Jesus aos judeus que nele haviam crido. O evangelista aqui se trai. Porque os judeus que nele haviam crido são judeus asperamente opositores a Jesus. E como é que o evangelista diz que esse tipo de judeus haviam crido em Jesus? Como é possível isto? Será? Isto não é possível nos anos 20, mas isto é possível nos anos 90. Ou seja, nos anos 90, nós tínhamos diversas maneiras de se professar o cristianismo para esta comunidade ou aos olhos desta comunidade. Havia judeus que estavam propensos a aceitar Jesus com uma condição, que houvesse cristologia baixa. Aceitamos Jesus como um profeta, como um enviado de Deus, como um homem de Deus, como um servidor de Deus, até como Messias, quem sabe? Mas é preciso aceitar que aquele homem seja Deus. São judeus cristãos de fé inadequada. O evangelista, nos anos 90, convidava-os a saírem da sinagoga, onde eles não podiam confessar plenamente a divindade de Jesus, a virem para fora, aceitarem a excomunhão e professarem plenamente que Jesus é Deus. Mas eles não tinham esta coragem, eles não tinham esta força. Só que o evangelista retroage para os anos 20. Neste texto aí que você vai começar a ler, o que se passou nos anos 90, 95 da nossa era. Judeus cristãos
de fé inadequada. Mas nós vamos deixar isso aqui para a semana que vem, porque o nosso tempo está esgotado. Muito obrigado. Bom domingo a todos, até a próxima semana.